Bom dia, vocês cristãos, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Isaías 26, versículo 19 e 21. E os vossos mortos, também os vossos cadáveres viverão e ressuscitarão. Despertai e exaltai os que habitam no pó da terra, que estão vivos no pó da terra. Porque o orvalho de Deus é o orvalho da vida, e a terra dará luz aos mortos. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar, na segunda vinda de Jesus, castigar e julgar a iniquidade dos moradores da terra. Descobrirá o sangue, já não encobrirá os mortos. Isaías 26, versículos 19 e 20. E os vossos mortos também, os vossos cadáveres, viverão e ressuscitarão. Despertai e exaltai os que estiverem vivos depois, no pó da terra, depois de 1000 anos. Porque o orvalho de Deus será como o orvalho da vida. E a terra dará luz aos seus mortos. Debaixo da terra vai sair os mortos. É dentro da fossa, onde eu jogo rosa. Porque é isso que o Senhor sai do seu lugar para castigar os moradores na segunda vinda de Cristo. A iniquidade encobrirá o sangue, não encobrirá o morto. Abre a sua Bíblia aí, aqui em Isaías, quando Jesus vir destruir a morte vai ser destruída. Depois de 1000 anos que é Satanás, ninguém vai morrer mais. Abre a sua Bíblia em Filipenses 3, 20, 21. Filipenses 3, 20, 20, 21. Filipenses 3, 20, 21. Filipenses 3, 20, 21. Filipenses 3, 20, 21. Abra sua Bíblia aí, Filipenses 3, 20, 21. Filipenses 3, 20, 20, 21. Pois a nossa pátria está no céu, da onde aguardamos o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia, poder também sujeitar todas as coisas. Pois, Filipenses 3, 20, 21, na Bíblia atualizada de João Ferreira de Almeida. Na Bíblia atualizada de João Ferreira de Almeida. Pois a nossa pátria está no céu, da onde aguardamos o Salvador Jesus Cristo, na volta de Cristo, a qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual. Você vai ser igual a Deus. Você é imagem e semelhança de Deus, igual a Deus. Os olhos de Deus vai ser seus olhos, o ouvido de Deus vai ser seu ouvido. Tudo que Deus comer, você vai sentir o gosto, se é salgado, se é doce, se é aqui. Tudo que Deus sentiu o cheiro pelo nariz dele, você vai sentir o cheiro. Você é imagem e semelhança dele. Ele vai ser humano, o Espírito Santo. Pois a nossa pátria está no céu, da onde aguardamos o Salvador Jesus Cristo. Filipenses 3, 20, 21. A qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo de glória, segundo a eficácia, poder subordinar todas as coisas. Aqui é Filipenses 3, 20, 21, na Bíblia atualizada, João Ferreira de Almeida. Abra a sua Bíblia em Coríntios 15, por favor. A ressurreição de Cristo, o penhor da nossa ressurreição, o apóstolo Paulo, falando. Venham lembrai-vos do evangélico que anunciais, a qual recebeis, na quais perseverai. Por ele sois salvos. Pelo evangélico vocês são salvos. Revestis da palavra de tal como vos preguei. Ao menos tenhas crido e vido. Cristo, a premissa dos que dormem. 1 Coríntios 15, versículo 24. 1 Coríntios 15, versículo 24. Eis que virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e houver destruído a potestade. Bem, com todo o teu poder. A potestade de todo o teu poder. Porque convém que ele reine, até posto os inimigos debaixo dos vossos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Por bem, Deus vai reinar na terra. Depois de 1000 anos. Apocalipse 11, versículo 15, a sétima trombeta. Porque convém que ele reine, até posto os inimigos debaixo do vosso pé. O último inimigo a ser destruído é a morte. Destruindo a morte, ninguém morre mais. Deus vai vir destruir a morte. O Pai do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, versículo 24. Então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus o Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como também a potestade. Porque convém que ele reine, até posto dos inimigos debaixo do vosso pé. O último inimigo a ser aniquilado é a morte. A morte. A ressurreição da vida prática. A ressurreição
os ressuscitados terão corpos. Mas alguém dirá, como ressuscitará os mortos? E que corpo vem? 1 Coríntios 15, versículo 42. Também assim a ressurreição dos mortos. O que semeia no corpo da corrupção ressuscitará na incorrupção. O que semeia no corpo de Deus ressuscitará no corpo de glória. O que semeia no corpo de fraqueza ressuscitará no corpo poderoso. O que semeia no corpo natural ressuscitará no corpo espiritual. Sim, também há corpo espiritual. Porque assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito homem vivente, o último Adão vai ser espírito vivificante. O primeiro, mas não é o primeiro espiritual, e sim, depois vai vir o espiritual. Como o primeiro homem foi formado da terra terreno, o segundo homem vai ser do céu, igual a Jesus. Como foi também o primeiro, a margem do terreno também vai, os demais terrenos, homem celestial, vão ser homem celestial, para viver no novo céu, na nova terra. Abre aí em 1 Coríntios, a ressurreição de Cristo, o penhor da nossa ressurreição. O apóstolo Paulo falando, a ressurreição da vida prática, na volta de Cristo. Então virá o reino, 1 Coríntios 15, versículo 24, virá o reino quando tiver entregado ao Deus Pai, quando tiver destruído todo principado também, como também toda potestade. Convém que ele reine, até posto os inimigos debaixo dos vossos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. A morte vai ser destruída. E as pessoas vão ser imortais. Que é Satanás, depois de 1000 anos. Os vivos serão transformados. 1 Coríntios 15, versículo 50. Os vivos serão transformados. Se você estiver vivo depois de 1000 anos, na terra você vai ser transformado no corpo. Eu afirmo isto, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção. É isso que eu digo, o ministério, nem todos dormiremos, nem todos vão morrer no corpo. Mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar dos olhos da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Nós seremos transformados. As pessoas vão ser transformadas no corpo. Porque é necessário que este corpo corruptível é por causa do pecado, se revista da incorruptibilidade, vai ser incorruptível. E o corpo mortal se reviste da imortalidade. E o corpo mortal se reviste da imortalidade. As pessoas vão ser imortal depois de 1000 anos, quando Deus destruir Satanás, que é a morte. As pessoas vão ser... Quanto a este corpo corruptível se reviste da corruptibilidade, quanto o corpo mortal se reviste da... Então cumprirá a palavra que está escrita. Aí no versículo 58 fala assim, ó, 1 Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Você que pensa que você está na igreja é em vão, você vai ser imortal, você vai viver 1000 anos nessa terra. Aí Deus fala assim no final, assim, ó. 1 Coríntios 15, versículo 50. Eu afirmo, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção. É isso que eu digo, o ministério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ressoar das últimas trombetas, a trombeta soará, nós, os mortos ressuscitarão, nós seremos transformados. Nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da corruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Porque é necessário que este corpo corruptível se revestir a ser transformado na incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Quanto o corpo corruptível se reviste da corruptibilidade, quanto o corpo mortal se reviste da imortalidade, então cumprirá a palavra que está escrita. Abre aí em 1 Coríntios 15 ainda, estamos em versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firme, inabalável, abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será em vão. O seu trabalho não é em vão, você vai ser imortal. Então, fique firme na obra do Senhor. Abre a sua Bíblia em Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurados santos, aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não terá autoridade. Não vai ter poder a segunda morte sobre você. Sobre os santos. Sobre a família dos santos. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Reinarão com ele durante 1000 anos. Você vai viver 1000 anos no corpo imortal, transformado. Você vai ser transformado depois de 1000 anos, quando Cristo voltar. Porque bem-aventurados santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Apocalipse 20, versículo 6.
Sobre este, a segunda morte não terá autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes e reinarão com ele durante 1000 anos. Você vai viver 1000 anos no corpo imortal, quando Deus destruir Satanás. Satanás é solto e derrotado. Apocalipse 20, versículo 7. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Sairá a seduzir a nação que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reunir uma peleja. O nome é com Maria do Mar. Satanás vai ser derrotado. Satanás é solto e derrotado. Satanás é a morte. Depois de 1000 anos. Se você estiver vivo depois de 1000 anos, quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Sairá a seduzir a nação que estão nos 4. A nação vai lutar para isso não acontecer. Gog e Magog, onde o nome é com Maria do Mar, para juntar uma batalha. A nação vai lutar para você que é santo não viver 1000 anos nessa terra, não ser imortal, não ser transformado. Abre a sua Bíblia aí, volta em Filipenses 3:20. Volta em 1 Coríntios 15, versículo 50. 1 Coríntios 15, a ressurreição de Cristo penhou na nossa ressurreição. 1 Coríntios 15, versículo 24. Então virá o fim quando entregar o reino ao Pai. Jesus vai entregar o reino ao Pai. Vai vir da terra entregar o reinado ao Pai, quando prender os principados e as potestades. Convém, quando houver destruído todo principado, bem como também potestade. Porque convém que ele reine. Porque convém que ele reine, até posto os inimigos debaixo dos vossos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Para transformar o corpo. Porque também, 1 Coríntios 15, versículo 43, porque assim também a ressurreição do morto, que semeia no corpo da corrupção, restará na corrupção, que semeia no corpo de desonra, restará no corpo de glória, que semeia no corpo de fraqueza, restará no poder, que semeia no corpo natural, restará no corpo espiritual. Convém, depois vai vir um espiritual. Aí abre a sua Bíblia, a ressurreição da vida prática aqui, 1 Coríntios 15. Os vivos serão transformados, versículo 5. Eu afirmo que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar. É isso que eu digo no ministério, nem todos dormiremos, não vamos morrer no corpo. Mas transformados seremos todos, no abrir e fechar dos olhos, na última trombeta. A trombeta soará e nós, os mortos, ressuscitarão incorruptíveis. Nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da corruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade. Quanto o corpo corruptível se revista da corruptibilidade, quanto o corpo mortal se revista da imortalidade. Então cumprirá a palavra que está escrita. Deus que falou que você seria imortal. E você vai ser no corpo. Filipenses 3, 20, 21. Na volta de Cristo, você vai ser imortal. Aqui, Você vai ser imortal na volta de Cristo. Pois a nossa pátria está no céu, da onde aguardamos o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo de glória. Pois a nossa pátria está no céu, da onde aguardamos o Salvador Jesus Cristo, na volta de Cristo, a qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo de glória. Segundo a eficácia, também sujeito a todas as coisas. Você vai ser imortal. É a Bíblia que está falando isso. Não é o homem. Foi Deus que falou isso, que você vai ser imortal. Quando Satanás for destruído, quando a morte for destruída. Que Deus abençoe vocês. Estamos juntos e misturados. Jesus te ama, eu também. Serve.